Ora, muito boa tarde a todos. Estamos aqui no ateliê do Rui Albuquerque, em Carnaxide, o nosso querido amigo, que é pintor, artista plástico e que nos vai aqui falar um bocadinho do seu percurso profissional e falar-nos aqui também um bocadinho das suas raízes ao nosso concelho. Rui, muito obrigado por nos teres recebido aqui sempre no teu local de trabalho, na tua paixão. Vejo que temos aqui algumas obras alusivas às tuas raízes, a Melo. Olha, e não só à Serra, à Serra em geral. E, portanto, muito obrigado uma vez mais por estarmos aqui um bocadinho à conversa, de forma informal, sem grande formalismo. Olha, Rui, tu nasces em 1962 em Angola, não é? Sim. Exatamente. Diz-me uma coisa, como é que surgiu este teu gosto, esta tua paixão pela pintura e pelas artes plásticas? Pronto, primeiro nasci por imposição e reforço, quase como o Salazar. Aos 10 meses vim com a minha mãe para a metrópole. Foi um acaso que não vou agora explicar, porque não vale a pena, mas o que é certo é que nasci mesmo na guerra, naquela do Zombo, no norte de Angola. O meu pai foi a minha grande inspiração, foi a pessoa que descobriu em mim e eu aprendi com ele, porque o meu pai veio para Lisboa muito novo, estudar para os salesianos, para as oficinas de São José. Depois seguiu para António Arroio, onde mais tarde veio ser professor e foi mestre na Fundação Ricardo Espírito Santo. E, portanto, toda a minha vida, desde criança, foi sempre acompanhar, ver o que o meu pai fazia. E o meu pai ajudou-me sempre, foi o meu primeiro mestre. E acabei por ter, da parte dele, o apoio de perceber que eu teria capacidade para prosseguir. O meu pai fazia escultura, ele formou-se e fazia, portanto, desenho de marcenaria, fosse em tamanho natural, fosse em escala, e depois, pronto, foi sempre um acompanhamento. Eu comecei a escola em Portugal aos 6 anos e tive que ir para os Estados Unidos da América, depois do primeiro período, para estudar, porque o meu pai teve um contrato de trabalho que era muito bom e fomos viver, e eu fiz a primária toda nos Estados Unidos. Vivi de 68 a 72 nos Estados Unidos. Fiz a primária lá e sempre a acompanhar o meu pai a trabalhar. Portanto, foi sempre uma coisa que se entrou, como se costuma dizer também lá em cima, o bichinho entrou, e o meu pai foi vendo que eu gostava muito. Havia uma frase que eu quero registar, que ele me dizia, que ele era muito calmo, era forte para trabalhar, mas era muito calmo como pessoa. E dizia-me assim, quando eu me punha a ver o trabalho: "Ó Rui, não me tires aquilo que não me podes dar", que era quando eu estava do lado da luz e estava-lhe a estragar o trabalho. Pronto, portanto, isso comecei. Depois, o meu pai entendeu que eu devia pintar e aos 18 anos, sim, aos 18 anos, o meu pai, na altura, tinha surgido pela primeira vez. Hoje em dia não é tão bonzito, não se pode criticar, mas o Correio da Manhã. E é um fim de semana, o meu pai viu que havia um concurso de pintura ao ar livre em Sintra. E então ele disse-me: "Pá, ó Rui, vai", concordo, porque eu já pintava. Eu comecei a pintar a óleo aos 14 anos. E aos 18 eu recebi um prémio, que é esse que está aí atrás, que depois se pode ver. Esse de grande, que foi dos Rotários. E eu depois concorri a vários. Nesse não foi atribuído o primeiro prémio, portanto eu recebi o terceiro, portanto não houve primeiro. Mas pronto, eu tinha 18 anos. O ano a seguir, ainda 19, que ainda não tinha 20, fiz a minha primeira exposição individual, já fiz 30. Fiz a minha primeira exposição individual também em Sintra, no Palácio Valenças. E pronto, e a partir daí nunca mais parei. Rui, só para enquadrar aqui quem nos está a ver, quem é o teu pai, afinal? Esse teu mestre, para quem nos está aqui a acompanhar,
Quem é esse mestre, teu pai? O meu mestre, localmente é conhecido como o Zeca. Em Melo. Zequinha, Em Melo. O Zeca, Zequinha. E pronto, foi uma pessoa que trabalhou imenso, até inclusivamente fez trabalhos para o Rockefeller. Eu tenho a sorte que parece divina quase. Não é que eu seja assim muito dado, mas é verdade. Eu tenho trabalhos no Brasil, hoje já não é, na altura era a Embaixada, no Rio de Janeiro, o Consulado. Eu fiz, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma cópia que está na Torre do Tombo, de Dom João V. E fiz da Beira, um conde da Beira, um príncipe da Beira, não é conde, príncipe da Beira, que não tenho mais referências, não me recordo. E, curiosamente, o meu pai já tinha feito trabalhos nos anos 50 para lá. Na altura era embaixada. Portanto, o meu pai foi um homem que fez um percurso muito longo de trabalho desde criança. Começou depois de fazer a escola primária em Melo. Acabou, ainda era no antigo Cónigo, e acabou por depois ser um primo que casou com uma prima que viu a capacidade que ele tinha, talento, e que disse que o meu pai tinha que estudar mais. E o meu pai veio para Lisboa. Mas, no entanto, andou ainda a trabalhar, a ir a pé, naquele tempo. O meu pai hoje, se fosse vivo, tinha 84 anos. E pronto, segui um percurso intenso que o levou, pronto, pelo menos em 1970 recebeu um prémio em Chicago do melhor desenho. Portanto, tive um pai que foi, além de um grande amigo, ajudou-me, apoiou-me sempre. Olha, vais, entretanto, julgo que na década de 80 vais para a Sociedade Nacional de Belas Artes, certo? Sim, em 80 estava na tropa, estive lá durante 3 anos a fazer desenho de corpo humano, com modelo ao vivo. Tive 2 bons mestres, tive o Sá Nogueira, que é um artista, infelizmente já não está vivo. Gostei muito. Todas as coisas que ele dizia, eu absorvia. Eu já tinha prémios, eu já tinha feito exposições, mas entrei lá com a humildade de estou para aprender. Estamos sempre a aprender na vida. E o Sá Nogueira é um homem que está representado no Centro Moderno da Gulbenkian. O Quintino Sebastião, escultor, foi também um grande professor. E pronto, e aí trabalhei durante 3 anos, para além de estar a pintar, ia 2 vezes por semana para as Belas Artes para ter aulas de desenho de corpo humano, ao vivo, e estudar anatomia. E pronto, basicamente foi assim. Comecei muito cedo, porque aos 17 anos fui trabalhar para restauro em Lisboa, em frente ao Instituto José Figueiredo e Museu da Arte Antiga, porque o meu pai levou-me lá para visitar. E o meu pai trabalhou durante 6 meses lá a desenhar mobiliário como o trono de Dom Sancho e coisas assim do género. Estava nessa altura na Fundação Ricardo Espírito Santo. E então ele levou-me lá um dia, e como ele trabalhou lá, o senhor já não o reconhecia, mas era um dos funcionários do museu, que faziam a visita e acompanhavam as salas, e o meu pai reconheceu e falou-lhe a mim: o rapaz já anda a pintar, mas ele quer que veja mais pintura para perceber e evoluir e tal. E ele, o senhor, que eu não me recordo agora o nome, já foi tantos anos, eu tinha 17 anos, e ele então disse: mas olha, aqui, mesmo em frente, foi o meu mestre de restauro,
em Montecilvo, e aconselhou-me a ir lá. E o meu pai levou-me lá depois e fui conhecer e fiquei lá. E foi uma fonte muito importante para mim em termos de conhecimento do que é a cor, porque eu trabalhei em restauro. Tive lá esse período de 4 anos, fui para a tropa, fiz a tropa e consegui que fosse para o Museu Militar. Tive 1 ano no Museu Militar a restaurar. Fui fazendo restauros e continuo a fazer restauros, seja de louça, azulejaria, escultura, pintura, como é óbvio. É um trabalho que eu nunca deixei de fazer e gosto muito. É disciplinar para mim, porque a pintura preciso ter liberdade. E no restauro preciso ter precisão, mais concentração. É diferente, são atividades diferentes, mas são todas ligadas às cores. E isso é que para mim é fundamental. Olha, finais da década de 80 ou década de 80, como é que era ter o ganha-pão a partir da pintura e das artes plásticas? Como é que depois estamos a falar em que acabas o teu percurso académico, como é que inseres-te no mercado, não diria do mercado de trabalho, mas no mercado das artes? Como é que foi? Como é que foi diferente de hoje, claro? Hoje posso dizer que é péssimo comparado com os anos 80. Devido à situação. É verdade. E não é só esta situação última, mas é que o modismo, os gostos das pessoas. Nos anos 80 havia um grande interesse na arte. Eu fazia anualmente sempre uma, 2 exposições individuais e 2 ou 3 coletivas. E, portanto, a coisa fluía, as pessoas tinham interesse. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com outras áreas. É um problema que eu acho que é social, é transversal. As pessoas estão mais preocupadas ou em terem carros aparentemente bons, ou outras coisas. Não quero comentar isso, mas o que é certo é que continua a haver gente, felizmente, que tem a noção de que a arte é um pão para a alma. Olha, vamos falar um bocadinho daquilo que é a tua relação com a aldeia de Melo, que é de facto onde estão as tuas raízes, não é? O teu pai, Sim. A tua mãe. Sim, também. É? Apesar da minha mãe ter nascido em Lisboa, a família é de lá, e a minha avó também nem nasceu em Melo, nasceu no Porto, em Miragaia, mas a família toda de Melo. Portanto, a minha família, daquilo que eu sei, que posso dizer garantidamente, até o meu bisavô, portanto, século XIX, de Melo. E com certeza que devia ser anterior também. Portanto, as raízes a Melo são longas. O meu primeiro aniversário, 30 de agosto de 63, estou aqui com o Sr. Cabral, e chegámos à conclusão que chegou a Timor no dia em que eu nasci. É verdade, estávamos a falar há bocadinho aqui em off, não é? Isto em off, exato. Exatamente. E o que é certo é que o meu primeiro aniversário foi passado com as minhas 2 avós, com um dos meus avós, porque o outro infelizmente morreu muito novo, o pai da minha mãe, mas o que é certo é que foi lá que passei. E sempre tive ligações, tenho recordações muito jovem de andar nas ribeiras de Melo a mergulhar. Aos peixes não digo, mas era mesmo só a mergulhar naqueles tanques, principalmente na ribeira da entrada. E isto a propósito, porque esta é a ribeira de nascente. Foi o último quadro que eu pintei de Melo. Exato. Que o Pedro está a focar, com certeza, não é? E isto foi no outono, dá para ver pela cor das flores, mas ao fim da tarde, o crepúsculo, foi o último quadro que eu pintei de Melo. Já pintei muito de Melo. Isto também ainda é Melo, não é? Sim, para quem conhece bem. Para quem conhece Melo, é o caminho de Santiago. Sim, é o caminho de Santa Eufémia, Capela de Santa Eufémia com o Santiago, com o Santiago com o pano de fundo. Exatamente. Isso já seria isso em que altura do ano estamos a falar? Foi na Páscoa. Na Páscoa. Por volta da Páscoa. Portanto, havia neve lá em cima na Páscoa. Havia neve lá nos cumes, era. Olha, tu acabas por também
herdar um bocadinho, que fala-se muito nos terreiros, Joaquim Terreiro, tu herdas um bocadinho também, é família, não é? Sim, A família Minha Terreiro. mulher, Albuquerque Terreiro. Portanto, tu herdas um bocadinho este percurso que vem já familiar. O teu pai, a tua mãe, acaba a Sim. ser uma mescla. E os meus bisavós já eram os chamados carpinteiros de limpos, que faziam coisas mais delicadas. Não eram marceneiros, mas eram carpinteiros de limpos. Não era o prego e racha. Pronto. Portanto, toda a família, o meu bisavô, lembro do meu bisavô, tenho uma peça na minha casa em Melo, que ele fez, que ele viveu, esse meu bisavô viveu nos Estados Unidos, viveu no Brasil, português, homem que vai pelo mundo, não é? Exato. E portanto houve sempre uma ligação. A minha avó era modista, a minha avó, mãe do meu pai, e dava aulas de costura. Portanto, houve sempre uma ligação muito às artes manuais, às artes mesmo. Esse meu tio-avô, não é? Tio-avô, o Joaquim Terreiro. Exatamente. O pai do design moderno no Brasil. Sim, certo. Pessoalmente nunca o conheci, porque ele de facto viveu lá, basicamente, e pouco vinha cá. Ele, segundo consta, portanto, ele foi para o Brasil com 18, 20 anos de idade. Sim, muito portanto, novo, sim. Muito novo, não é? Sim. Portanto, Eu ele... conheci os outros irmãos dele. Os Exatamente. meus outros tios-avós, esses conheci-os muito bem. E um deles, pronto, foi o que herdou a casa do... Sim, ali na... Exatamente, Pronto, exatamente. E na Baixo. Exatamente. E na Bainhos, perdão. Ainda bem, Na exatamente, Bainhos. exatamente. Portanto, ainda hoje vais a Melo e, portanto, com Sim. muita regularidade. Sim, Tens- pelo menos que eu gostasse. Eu gostava demais. Quero ver se vou lá. Estive lá mês e meio, no verão. Julho inteiro e agosto metade. E agora quero ver se volto lá brevemente. Aquelas paisagens acabam também por ser uma inspiração para ti, como é evidente, não é? Melo é uma terra com uma cultura imensa. Dentro do concelho, é a aldeia, hoje, que foi vila, a muito nobre vila de Melo, Exatamente. é a que tem mais cultura. Era do Virgílio Ferreira. Sim, também, outro nome ilustre, Virgílio Ferreira, também outro nome. E foi uma vila que deu nome a uma família, não é? A família Melo, Sim, sim. que muita Sim, gente se calhar desconhece, mas que Todos têm os referência- Melos, os os Melos estão Melos, ligados todos a Melo. os Melos estão todos ligados à aldeia de Lá, Melo, não é? por mais longe É que sejam as verdade. ramificações. Hoje os Melos estão na Brisa, estão na CUF, estão por aí fora e é uma grande família, uma das mais tradicionais de Portugal, não é? Ligadas desde os tempos da monarquia e, portanto, é uma família Desde o enormíssima. início do reino. Exatamente, e portanto as pessoas desconhecem às vezes que a nossa aldeia de Melo tem uma importância maior para o país que muita gente desconhece. Tem. O primeiro senhor de Melo, o primeiro Dom Soeiro Ramundo de Vizela, de Riba Vizela, Riba Vizela, exatamente. era um homem que ia para ali caçar naquele tempo. Portanto, estamos no início do reino, ele ia para lá caçar até ursos. E trutas. Não era só trutas, até havia salmão nas ribeiras de Melo. É verdade. E ele foi com o Ricardo Coração de Leão nas cruzadas Para Jerusalém. para Jerusalém e conquistou uma fração. E há um termo que eu espero que não caia de moda em Melo, que era: os de Melo vêm de noite. Chegam tarde. Mas porquê? Porque foi tarde que ele saltou com certeza a muralha e venceu. E eu tenho a minha teoria, que nunca li, tenho um livro e hei de comprar um outro sobre Melo, que é um outro não comprei, porque comprei este para substituir um que desapareceu do meu pai. Mas o outro é um doutoramento sobre Melo. E eu tenho a minha teoria que, se eles não conseguiam conquistar aquela muralha que se chamava Melo, ele foi de noite. Foi de noite, foi ao anoitecer. É quando os muçulmanos estão a rezar. Eu acho que foi mesmo assim castigo. Porque não conseguiam. Epá, não era o Deus deles. Não quero entrar por essas Claro. áreas, mas o que é certo é que foi conquistado e Dom Sancho I, disse-lhe:
vai ter o título de conde e escolha onde é que quer. Mel já tinha tradição anterior, desde o tempo dos romanos. Agora, como povoado, não tinha uma estrutura muito sólida. Sim, e ele escolheu Melo. Ele escolheu Melo. E fundou aquela vila, exatamente. Que foi conselho. Foi conselho, tinha juízo, tinha cadeia. É uma pena as nossas entidades não respeitarem a cultura centenária, já para chegar a milenar. E temos o Paço de Melo que precisava. Eu ainda me lembro de ver pelo menos uma parte que está sem telhado, ainda tinha telhado. É uma pena. O meu pai, quando era jovem, dizia que havia pavões lá, portanto, tinha feitor. E pronto, é desagradável pensar que se perde o património. Mas vamos... E tu, que ainda por cima estás ligado à arquitetura, és arquiteto, tens a noção perfeita do que é que eu estou a dizer. Mas eu acredito que o nosso passo ainda vamos fazer qualquer coisa. Eu acho que sim, vou acreditar que sim. Esperemos que o passo seja finalmente reabilitado. Olha, passando da Melo, voltando agora à Carnaxide, aqui aos dias de hoje, como é que tem sido esta é aqui que tu dás as tuas aulas de pintura? Dás aulas de pintura. Há quantos anos é que dás aulas de pintura? Há muitos. Desde os meus 26 anos. Tenho 59. Já há muito tempo. Já há muito Mas tempo. aqui estás há quantos anos? Aqui neste bocadinho, neste cantinho? Este meu espaço, desde 1988, portanto tinha 26 anos para aí. Já estás aqui. Já estás aqui há algum tempo. É o meu local. Como é que tem sido esta questão da pandemia? Mais ou menos davas aulas ao mesmo tempo a quantas pessoas antes da pandemia? Em simultâneo? Bem, antes da pandemia eu dava aulas em vários sítios, através Sim, mas aqui neste espaço. Não, aqui neste espaço não, porque eu dava aulas noutros espaços. Davas aulas nos outros espaços. Cheguei a ter 12 pessoas. Ao mesmo tempo, e simultaneamente. Da freguesia de Queijas. Dava para aí a 6, talvez, à volta disso, em Linda a Velha, também através da Junta, depois dei noutro espaço e dei em Algés. Quer dizer, tenho dado aulas em vários sítios. No ateliê, a pandemia provocou essa situação, que é, eu passei a ter que voltar a pegar nos meus livros e trabalhar escrevendo, porque os diretos eram complicados. E então eu fazia trabalhos, dava anatomia, dava história da arte, portuguesa de naturalismo, comecei por aí, vamos ver até onde é que isto vai. Composição, dava elementos para fazerem trabalhos, e foi assim que eu consegui sobreviver à pandemia com os meus alunos, dando-lhes contacto e telefonando, e pô, eu já enviei para verem e depois mandem-me o feedback, portanto a resposta, para falar português, a resposta aos elementos. E correu bem, porque os portugueses são um povo que não tem problemas em encarar tudo, acho eu. Há uma resiliência muito grande para continuar. A resiliência é uma palavra muito recente. Não, é verdade. Agora já me irrita ouvir resiliência, não é? É tudo resiliente. Não, mas a força de vontade, pronto. A resiliência é a capacidade de adaptação. Exatamente. Agora, eu acho que ser resistente é a mesma coisa. Portanto, sim, mas sentes que os teus alunos estão, apesar da pandemia, conseguiram. Sim, completamente reduzir. Porque o espaço também, pronto, o ateliê também não é assim tão grande para ter muita gente cá. E então reduzi as aulas no máximo a 2 pessoas. E eu presente, com esta distância, até é curioso que eu não estou com máscara, mas de qualquer... Não ficamos com máscara. Não faz mal. O Pedro é que está, mas não interessa, faz bem. O que é certo é que quando eu tenho isto que se chama tentos, que tento significa no português, tem tento, cuida-te. E então, é claro, eu mesmo com máscara, se tiver que analisar algum pormenor num trabalho que não está aqui nenhum agora, não é? Pronto, mas para dar ideia,
consigo falar e manter a distância. E todos nós estamos vacinados. O ponteiro. Toda a gente tem. É um ponteiro, no fundo. Na escola é um ponteiro. Para nós é um tento porque é para fazer isto. É apoiar e ter tento no pormenor. Mas é um ponteiro. Para todos os efeitos é verdade. Olha, era da Índia. Tu lá com ela na cabeça. Olha, quem é que te procura? Qual é os teus alunos-alvos? Quem é que te procura para tu que já dás aulas há tantos anos, não sei se há aqui uma desconformidade do antes para agora, mas quem é que te procura para ter aulas de pintura? O tipo de pessoa, idade, classe social, são jovens, são pessoas já... O que é que... Voltando para trás, desde o início, dei aulas a adolescentes, nunca recusei-me sempre a dar aulas a crianças, digamos, da primária, porque acho que não tenho preparação e eles próprios têm é que fazer, soltar, como eu fiz. Eu, quando fui para a primária, ainda fiz o primeiro semestre em Portugal, deram-me canetas e lápis, e o que é que eu fiz? Comecei a desenhar na parede do quarto. A minha mãe, quando viu aquilo, assustou-se. Portanto, quer dizer, é uma coisa inata. E há muitas pessoas que têm necessidade e passaram profissões em que não puderam fazer, e então tenho muitas pessoas, no princípio, como eu disse, adolescentes, e continuo, neste momento não tenho. É tudo pessoas que já estão reformadas, outras ainda estão, quando eu dou o pós-laboral, estão a trabalhar, mas têm uma necessidade de fazer aquilo que nunca conseguiram. E é um complemento à vida. Mesmo depois de um dia de trabalho, têm 2 horas de aulas, que lhes faz bem, vigoras. E, portanto, basicamente tem pessoas, em termos de extrato social, é claro, são pessoas que têm um extrato social que permite-lhes, para além de toda a vida, também terem um recurso de umas aulas. Olha, estes anos todos, já te apareceu um aluno que fosse de facto, se calhar vários, mas algum que ficasse na retina como, epá, não, este aluno vai longe, tem de facto nasceu para isto, digamos assim. Já te apareceu vários ou assim um que tu consideres que de facto tinha nascido para aquilo, para a pintura? Não sendo ingrato com ninguém, como é evidente, mas... É difícil. É difícil porque eu dediquei a minha vida toda a isto e é preciso muita, muita vontade. E é claro, as pessoas muitas vezes não têm tempo. Como eu dediquei a minha vida só a isto, pronto, não é só isto, como o restauro e pronto, e outras coisas que eu fui fazendo. Cheguei a fazer uma coisa que nunca tinha feito e me honrou muito, uma cascata. Desenhar uma cascata, escolher a pedra e estruturá-la. Mas é preciso uma vida dedicada a isso. Há muitas pessoas que até podem ter. Eu vejo, eu procuro sempre é que o aluno demonstre-me o que é que já fez, para eu perceber onde é que estão os pontos fracos e os positivos. E depois, a partir daí, é que o encaminho. Como é que é a tua primeira aula? Para um aluno que entra... A primeira aula é uma aula de, olha, como nós estamos assim, a conversar, a abrir, expandir. Tragam-me qualquer coisa que desenharam, pintaram, tragam-me que eu gosto de ver. Que aí é que eu percebo. Mas a primeira aula é sempre uma aula de fluidez, de conversa, de perceber quais são os intuitos, o que é que se gostam mais. Isso é importante, é importantíssimo, porque na arte, se não houver paixão, não há arte. Ponto final. Isso é uma coisa que tem que haver espontaneidade. Eu recordo-me de alguns alunos, e aí, aquilo que me estavas a perguntar, Pedro, tive um aluno que eu lembro perfeitamente de o receber e ele estava para se reformar. E esse homem teve sempre aquilo marcado, fez a vida toda dele a trabalhar numa empresa, que hoje não sei como é que anda, que era a IFASEC, mas trabalhou lá 40 anos, pelo menos, que eu me lembro. E o que é certo é que esse homem estava para se reformar e os olhos dele vi uma intensidade, uma necessidade de fazer. Pronto, então, ótimo. Ficou todo feliz. O homem estava feliz porque ia finalmente
depois de cumprir a sua tarefa como um profissional, como um homem, agora ia poder usufruir da arte. Os gregos é que diziam que nós não devíamos, quer dizer, hoje em dia, com toda a tecnologia que existe e maquinarias, está-se a dar desemprego às pessoas. Mas, no entanto, o que os gregos pensavam era o contrário. Era que as pessoas deviam ter muito mais anos, horas de vida, a prazer lúdicos. Fosse música, como eu também amo, fosse pintura, fosse escrever, ter espaço para viver. Isso era o que os gregos queriam. Mas, infelizmente, a nossa sociedade evoluiu para um caminho que a máquina substitui o homem, mas o homem não está substituído de uma forma em que ele possa. Quer dizer, felizmente é como eu digo, os alunos que eu tenho, a maior parte são pessoas, portanto, umas estão no ativo, outras estão reformadas, mas são pessoas que têm uma capacidade financeira para poderem usufruir daquilo que lhes dá prazer. A mim dá-me prazer, mas é a minha profissão. Para eles aquilo é uma maravilha, é um hobby. Houve algum aluno que tivesse passado pelas mãos que tivesse conseguido feito alguma carreira, alguma exposição, tens conhecimento? Não sei se depois... Tive mas pronto, uma aluna que ainda trabalhou, mas acho que se afastou da área. Portanto, é o que eu digo, eu sou um resiliente. Olha, Rui, estes anos todos dedicados à pintura e à arte, o que é que te falta fazer? Ou o que é que gostavas ainda de fazer? Ainda tens muitos anos pela frente, portanto, o que é que... Eu estou 59, não é? É para aí. Tenho que fazer mais não, o que é que gostavas ainda de fazer? Para ser sincero, é continuar todos os dias, levantar-me e... Não, isso é o principal, não é? Estar vivo, não é? Mas não, porque há uma vertente então nesse sentido, porque eu sou um pintor naturalista, impressionista. Passei já à fase do naturalismo. Mas sempre fiz pintura abstrata. Aqui não se está a ver nada, mas há por aqui muita coisa abstrata. Porquê? Eu sempre pintei outras coisas. Eu ia cavalete às costas e coisas, mochila não sei para onde, para pintar paisagem. Gosto da natureza, gosto da luz. Daí eu ser Ra, deus egípcio, do sol. Mas sempre fiz. Só que os primeiros que eu fiz, eu assinei RA. E depois cheguei a uma conclusão, mas tu já és conhecido como RA, como pintor figurativo, paisagista. E andei muito tempo em que eu pintava e não sabia como é que havia de me chamar. Até que cheguei à conclusão, tens que arranjar um nome para um pseudónimo. Que até deveria ser heterónimo, mas pronto, para não ser vaidoso, é pseudónimo. E pronto, e então optei por acrescentar um nome. Eu fiz a primária, acho que já disse há bocadinho, nos Estados Unidos, portanto estive lá de 68 a 72. Houve influências na tua vida artística e pessoal desses períodos nos Estados Unidos? É uma cultura diferente? Eu tinha saudades de Portugal. Ponto. Sim, mas quer dizer... E de mel também, claro, mas também tinha saudades de Algés, dos elétricos em Lisboa, da minha avó, pronto. Tinha saudades. Mas pronto, foi bom, foi uma escola muito importante, porque para já nós ainda estamos agora a chegar onde eu estava lá nos anos 60. Em termos de ensino, eu nunca fiz um ponto. Aquela coisa, terça-feira temos um ponto. Não. Era tudo testes sistemáticos, diários. Quando acabávamos, podíamos ir desenhar. Portanto, isso teve influência. Para além da influência do meu pai. Não é? Claro. Portanto, aí teve influência. A parte cultural, eu gostei muito. Mas, de facto, tinha saudades de Portugal. Tinha saudades daquelas coisas... já nem é só tanto a serra, mas mesmo aqui, Lisboa... Os elétricos, Lisboa em si, que eu gosto muito. A luz de Lisboa. A luz de Lisboa. A luz de Lisboa. A luz de Lisboa, não é? Mas pronto, por acaso está aqui um atrás, que é do Lumi.
Então eu escolhi um nome que é, baseei-me no All. Levanta mais um bocadinho, Rui, que assim não desculpa. aparece na cama. Assim, Tá bem? assim consegue. Assim consegue. Ok. E eu, como sempre gostei de fazer coisas abstratas, acabei por. Tenho que decidir, tenho que arranjar um nome. Isto já vai para uns 16, 17 anos. Que eu decidi. Usei o AL de Albuquerque e eu vivi nos Estados Unidos, mas não sei porque gostava de ter vivido, era no Canadá. E então criei uma personagem, no fundo, que é o Alexandre Lumi, que é um nome francês, L-O-U-M-Y, e os títulos são todos em inglês. E é, supostamente, um personagem que veio viver para Portugal. Mas não era francófono, era anglófono, e pronto, daí, porque eu tinha que dar um nome aos trabalhos que fazia. E não podia ser o Rui Albuquerque, porque senão às tantas era confuso. Exato. É o Rui Albuquerque na mesma. Exato. Só que tem que ser um nome diferente para assinar, pronto. Olha, sei que já fizeste uma exposição em Gouveia, não foi? Já aqui há uns anos. Sim, fiz no Museu Abel Manta, No Museu Abel e Manta. também no Centro do Turismo dividiu-se tudo que era da Serra da Estrela, foi tudo para o Museu Abel Manta. Gostarias de voltar a expor Claro. por terras nossas, não é? Claro. Nós vamos ter cá o nosso Presidente da Câmara agora por estes dias. Eu vou ver se meto uma cunha. Eu acho que o teu trabalho, eu acho, é a minha opinião, porque lá está, somos conterrâneos. Eu Sim. gostava que expusesses um dia, era em Melo. Acho que era bom. Aonde? acho que era bom. Epá, eu vou te dizer onde é que eu Casa do gost- Povo. Não, eu gostava que. Mas isto, claro, não sei se as obras do Paço vão demorar muito tempo, mas acho que era o sítio idílico para expor. Ia, mas isso vamos ter que esperar umas décadas. Não, e mas. esperar estar cá. Não, acho que seria uma honra para os melenses ter uma exposição tua no Paço, mas isso. Sim, havemos também lá eu chegar. adoraria. Mas havemos lá chegar. Mas de qualquer forma, acho que, e lanço aqui, não sei se alguém ligado à cultura do município de Gouveia, eu pessoalmente adoro o teu trabalho porque me revejo um bocadinho naquilo que é a minha tendência de pintura, se é que eu Sim. faço alguma coisa, não faço nada, comparado contigo não faço nada, mas de facto gosto muito do teu trabalho e de facto gostava muito que voltasses a expor no nosso concelho. E a cereja no topo do bolo é que de facto fosse em Mel. Acho que sim. Acho que Mas já seria. tivemos a honra de ter uma exposição. Tivemos. Em Lisboa. Sim, em 2013. 2013. O Rui já fez uma exposição na antigas Sim, instalações. antigas instalações. Prémio Valmor, Ali. 1908. Está ali. E há de fazer agora uma nova casa. E quem sabe fazermos. Acho que sim. Também Acho que podemos sim. perspectivar. Foi. Perspectivar uma exposição, mas eu acho que também havemos de fazer, É com uma certeza. rua com mais movimento. Não é Sim. mais movimento, está mais. Está mais interligada, tem ali a Sim, dupla Olé ao tem- pé, não é? Portanto, quer dizer, e o Marquês de é Pombal uma portanto, tem mais. loja de chão e isso, as pessoas, enquanto a outra era um primeiro andar, as pessoas para lá Pois era, subirem, pois era. era muito mais Pois era. difícil. Mas era uma casa também bonita. Sim. Isso Mas só- hoje tem umas instalações mais modernas. Isso é verdade. Isso é- São resto de chão, tem instalações boas. uma boa montra. Sei, tem uma boa montra, exatamente, que não tinham Sim, na no primeiro anterior. andar, as exposições e tudo que a gente lá fazia era um bocado, por ser o primeiro andar, as pessoas lá subirem. Ali não. E a divulgação, eu recordo-me quando fiz a exposição lá convosco, Sim, 2010. que puseram cartaz cá em baixo. exatamente, Um cavaleirozinho, para fechar. é. Mas não é a mesma Não, coisa não é de a mesma estar coisa. Não é. Não Não é. Não, é. brevemente pense nisso. Não, vamos pensar, Olá, vamos vai. pensar. Vamos pensar, estamos no E final do vamos, ano, ano e novo, vamos vida nova. pensar que em Mel também, que eu vou fazer também alguma coisa para que isso Não, aconteça. gostava muito. Eu acho que Porque- sim, eu acho que, Rui, e temos aqui estes exemplares, estas obras que tu tens aqui, que são merecedoras, e os melenses, seria uma honra para eles verem o teu trabalho. Eu acho que sim.
e da minha parte também farei alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Olha, Rui, Boas relações com eles. vamos terminar este bocadinho. Sim. Quero-te agradecer por nos acolheres aqui neste espaço fantástico, que é Eu o teu, também agradeço. que é o teu cantinho Eu de também paixão. agradeço lembrarem-se de mim. Não, sabes que o ano passado Ou o que tínhamos aconteceu, falado. Exato, e estava preparado para o ano passado. Mas também calha que, ainda por cima, a casa. Este ano faz 70 anos. É um número redondo. Eu acho que. É verdade. É bonito. Eu acho que. E até te vou dizer que é estas informalidades e estas conversas que eu gosto de ter com os amigos. E este ano que a casa faz 70 anos, acho que até. Claro que eu gostava de não ter ficado doente o ano passado, como é evidente, mas olha, há males que vêm por bem às vezes, não é? E portanto, correu bem, é o que interessa. e olha, eu acho que este nosso bocadinho aqui ainda foi o ideal para este número tão redondo que são os 70 anos da casa. É verdade. E obrigado por partilhares connosco Nada. fases da tua vida, o teu percurso e também deixar-nos ver aqui para quem está a acompanhar lá em casa um bocadinho aquilo que é o teu trabalho, que só se consegue ver ao vivo, mas de qualquer forma fica ali um cheirinho aqui na rede social. E podem perfeitamente ir ver os trabalhos na, Era isso na que eu minha ia, página. era isso que eu te ia pedir aqui, para deixares aqui uma mensagem final. De facto, quem te quiser procurar para aulas, para uma exposição, o que devem fazer, como e os canais que tu tens à disposição. É tão simples quanto ir ao Google e pôr Pintura de Rui Albuquerque. Encontram as minhas páginas. Pronto. Pintura de Rui Albuquerque. Eu espero que, de facto, eu tenho um carinho imenso pelo teu trabalho e, olha, talvez um dia ainda venha a ser teu aluno, quem sabe. Eu acho que não perdias nada. Mas, olha... Não perdias nada. Rui... O Simão também, é verdade. Simãozinho. Também. Sim, que está uma idade bonita, 6 anos. Para acompanhar, às vezes tinha aqui alunos que tinham uma neta e tal. Eu punha-lhes aí papel e eu gosto de tintas desenhar também. para eles se divertirem. Mas é para soltarem. Claro, Nessa idade claro. é a soltura. A minha filha é educadora de infância e eu que lhe digo, dá-lhes liberdade. Eles têm que se soltar. Eles precisam de mexer nos materiais. E ela faz isso muito com eles. Mas o Simão já arranjou um desenho para o padrinho. Eu sou o padrinho dele. Eu gosto muito de... Mas já fez um desenho. Já. O Simão já está com o quê assim? 6 Já anos. está. É o que eu digo, lá está, o tempo passa de frente. Está verdade. Está 6 na altura anos. de começar. Está na altura de começar. Pois, ele nessa, é dedicado. nessa altura andava eu a pintar nas paredes. E ele também é capaz. Não ainda não. Rui, vamos então despedir. Sim, muito obrigado, sim, um grande abraço. Olha, também Muito obrigado por para este vós bocadinho. e para todos concelhios de Gouveia e um abraço especial aos molenses. Exatamente. E aos ligados como tu. Obrigado. Ladainhos. Obrigado. Rui, um grande abraço. Obrigado. E a quem nos acompanhou em casa também. Muito obrigado.